Hoje o tema é dor lombar. Ouça. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. A dor lombar, também conhecida como lombalgia, é uma dor incapacitante que ocorre na parte inferior da coluna vertebral. O problema atinge a maioria da população mundial e para falar sobre esse tema, o Rádio Opinião de hoje recebe o Dr. Jorge Baldez, fisioterapeuta do Hospital do Câncer do Estado do Maranhão, coordenador do CREFITO Jovem, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16ª Região e também membro orientador da Liga Acadêmica de Fisioterapia Hospitalar da Faculdade SEST. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Opinião. Bom dia, é um prazer estar aqui falando desse problema mundial de saúde que é a lombalgia. Um prazer. Sério, né? Satisfação nossa de recebê-lo. 95% dos casos não são graves. Sim. Mas a dor lombar, ela é preocupante, né? Preocupante? Bom, é um problema mundial de saúde. Nos últimos 20 anos, a incidência da dor lombar ela tem aumentado cerca de 60% no Brasil e se tornou um problema mundial de saúde que muitas das vezes algumas atitudes, tanto dos profissionais da saúde quanto dos pacientes, tendem a aumentar alguns mitos e crenças sobre essa dor, fazendo com que a hérnia de disco seja tratada como uma dor lombar específica, coisa que não é. É uma dor lombar inespecífica. Outra, né? Não, a dor lombar ela pode ser inespecífica, né, por um problema mecânico, biomecânico, melhor falando, por atividade, sobrecarga na coluna, e hérnia de disco é um problema já radicular, ou seja, a hérnia extrusa, pinça um nervo gerando dor. Então, é necessário, se faz necessário uma avaliação criteriosa, com testes, claro, um profissional capacitado, especialista na área, com testes neurodinâmicos, ortopédicos, neurológicos, com uma boa triagem diagnóstica com questionários validados cientificamente para ver o nível de dor desse paciente juntamente com o nível de capacidade funcional dele. O que causa isso? Tem uma má postura, enfim, é uma série de coisas que possibilitam o aparecimento da dor. Quais são esses? Bom, 95% dos casos são dor lombar inespecífica. Não tem ainda, a ciência não comprovou uma causa aparente. Como eu falei, pode ser uma causa muscular, pode ser uma causa de sobrecarga na coluna, postura e sua atividade de vida diária, tá? Mas precisa realmente avaliar de uma forma correta para que você exclua algumas patologias sérias da coluna vertebral, que a dor lombar ela é dividida em 3 categorias: a dor lombar inespecífica ou idiopática, a radiculopatia, que é a hérnia de disco, e uma patologia grave da coluna vertebral, que são, durante sua avaliação, você vai excluindo como bandeiras vermelhas, né? Você vai realizando alguns questionários com o paciente para excluir casos de infecção, trauma, câncer, né? E aí, você, juntamente com o médico de confiança, você vai encaminhar esse paciente caso seja uma patologia grave da coluna vertebral. Caso não, o tratamento se faz conservadoramente. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o fisioterapeuta do Hospital do Câncer do Estado do Maranhão, o Dr. Jorge Baldez, que fala sobre dor lombar, predominantemente mulheres de 40 a 80 anos. Esse dado também ele é bem expressivo, não é isso? Sim, as mulheres também por questões hormonais, né? A mulher tem um ângulo que é um ângulozinho que vai do calcanhar à região sacroilíaca, tem um ângulo que é aumentado, geralmente há um aumento da lordose lombar também, que favorece sobrecargas na coluna. Muito importante também dizer que durante a gestação as mulheres também têm várias mudanças fisiológicas no corpo que também tendem a fazer essa sobrecarga na região. Então merece ser melhor avaliado as mulheres, né? Principalmente se elas forem multíparas, ou seja, que tiverem várias gestações. Qualquer sinal já é o caso de procurar um fisioterapeuta, enfim, um médico, uma pessoa específica para já pegar essas orientações iniciais? Inicialmente, sim. O fisioterapeuta ele também é um profissional de primeiro contato e se você fizer isso de forma
de forma preventiva, você reduz gastos, né? Tanto com o tratamento cirúrgico, que muitas das vezes, dependendo do caso, não é necessário. Você reduz custos com medicações. Com uma boa avaliação de um profissional capacitado, você consegue fazer isso. E evitar o sofrimento também. E evitar o sofrimento, mas evita também gastos também com exames, né? Porque muitas das vezes a hérnia de disco, tão temida hérnia de disco, em exames de ressonância magnética, muitas das vezes pessoas assintomáticas têm hérnia de disco. Então é um trabalho de educação em dor, é um trabalho necessariamente, inicialmente é passivo, né? Você orienta aquele paciente, explica como é que se faz a modulação de dor crônica, a modulação de dor aguda, para que não haja uma catastrofização maior desse paciente, porque hoje há de se diferenciar o tratamento biomédico do tratamento biopsicossocial, que é o que está em evidência, tá? Então, os fatores biopsicossociais, como estresse, ansiedade, má qualidade de sono, fazer uso de substâncias alcoólicas, fumar, também influenciam na dor lombar. Ok. Já que o senhor falou dessa questão da medicação também, a automedicação é um problema nesses casos, né? É um problema. Quais os riscos que isso pode oferecer? Bom, o que a gente pode destacar sobre a automedicação é a polimedicação, né? Então, geralmente não, sempre você tem que estar bem acompanhado por um fisioterapeuta para fazer o trabalho conservador e um médico especialista também, um ortopedista, um neurologista, para ele indicar a medicação correta, porque a medicação correta ela vai ser na dose adequada e vai te promover a diminuição da dor. E isso vai ajudar o fisioterapeuta a colocar o paciente mais funcional possível. Porque hoje o tratamento da hérnia de disco se faz com exercício, manipulações, né? E esse exercício entre 4 e 8 semanas tem um efeito analgésico também. Então, muitas das vezes, o paciente é tratado com exposição gradual ao exercício de controle motor, visando estabilizar melhor a coluna desse paciente e reduzir o número de medicações que ele vem fazendo. Certo. A questão do consumo aí, do uso de paracetamol, Dorflex, existe aí um certo perigo, né, por conta de poder levar isso que o senhor já acabou de explicar, não é isso? Sim. É bom evitar qualquer tipo de automedicação, procurar ajuda. Agora, mesmo um Dorflex, que é uma coisa simples, uma coisa próxima, né? Sim, é bom evitar, né? Porque, como eu já falei, reduz gastos, né? O paracetamol foi visto que ele é o mesmo que o placebo, né? Para dor lombar. Então, as últimas evidências não apontam uma melhora significativa do paracetamol. Então, o melhor se fazer é procurar a ajuda do médico, procurar a ajuda de um fisioterapeuta para elucidar melhor e ser melhor avaliado. Certo. O que mais a gente pode evitar para, enfim, evitar uma futura dor lombar, algum problema futuro? Bom, ter uma boa qualidade de sono, praticar atividades físicas supervisionadas, tá? Porque a atividade física ela tem que ser com volume e intensidade adequada, porque senão ela pode gerar uma sobrecarga na coluna. Evitar o uso de substâncias alcoólicas, evitar o uso de cigarro, né? E caso haja uma dor lombar, você pode procurar, ela tem um bom prognóstico em até 3 semanas, né? De 3 a 4 semanas. Ela tem uma capacidade de reduzir mesmo muitas das vezes que você não faça nada. Caso essa dor lombar ela persista por mais de 3 semanas e tenha perda gradual de força muscular, tenha perda de sensibilidade em região genital, perda de fezes, urina, se você faz uso de corticosteroides, isso também entra nas bandeiras vermelhas. Então, se você tem esses indicadores, você procura um médico ou um fisioterapeuta e ele faz uma avaliação adequada. E eu acho que, assim, é sempre bom, né, você procurar uma atividade física, caminhar, fazer um pilates, tudo serve como prevenção. Recebemos no Rádio Opinião de hoje o fisioterapeuta do Hospital do Câncer do Estado do Maranhão, Dr. Jorge Baldez, que falou sobre dor lombar. A gente agradece mais uma vez a sua presença, esclarecimentos, considerações, por favor. Bom, queria agradecer a participação, é um prazer estar aqui. Queria mandar um abraço para os diretores do CREFITO 16, pelo excelente trabalho que vem realizando, e ficamos à disposição para uma próxima vez. Um abraço. Você confere essa e outras edições em www.